Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Na última aula, nós definimos a função derivada de f, ou simplesmente derivada de f, como sendo f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, ou ainda f' de x igual a limite, quando u tende a x, de f de u menos f de x sobre u menos x, quando esses limites existem e são finitos. Nesta aula, vamos determinar a derivada de algumas funções elementares. Durante esta aula, vamos precisar aplicar conhecimentos sobre produtos notáveis, propriedades de potenciação, propriedades de logaritmos e identidades trigonométricas. Eu recomendo que você revise esses conteúdos. Lembre-se que não é o meu objetivo aqui revisar os conteúdos do ensino fundamental e médio. Vamos começar calculando a derivada de uma função constante. Então, seja f de x igual a c, com c uma constante real qualquer. F' de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Substituindo f de x mais h, que vai ser c, e f de x, que vai ser c também, nós vamos ficar com limite, quando h tende a zero, de c menos c sobre h. Ora, o numerador é zero, e nesse contexto aqui, então, o denominador vai para zero, mas nunca é zero. Esse limite, no final, vai ser igual a zero. Portanto, f' de x é igual a zero. Isso é bastante razoável. Haja vista que a derivada é relacionada com a taxa de variação instantânea de uma função que é constante não tem variação, e, portanto, a sua derivada deveria ser zero, como nós temos aqui. Vejamos agora a derivada de monômios do tipo x elevado a n. Seja f de x igual a x elevado a n, com n natural não nulo. Vamos precisar calcular f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a n, menos x elevado a n sobre h. Eu apenas aqui apliquei a definição da função derivada. Primeiro, vamos lembrar do produto notável. A elevado a n menos b elevado a n é igual a menos b, que multiplica a elevado a n menos 1 mais a elevado a n menos 2 vezes b mais reticências mais a elevado a b n menos 2 mais b elevado a n menos 1, com n natural e n maior do que 1. Desse modo, temos que f' de x vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de... Ora, analisando o produto notável, nós vamos ficar aqui com x mais h menos x, e por isso vai ficar apenas com h. E aqui, nessa outra parte, nós vamos ficar com x mais h elevado a n menos 1, mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x, mais reticências, até chegar em x mais h vezes x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. Isso tudo sobre h. Como aqui nós temos h multiplicando no numerador e dividindo no denominador, e h não é zero, h apenas tende a zero, nós vamos poder simplificar esse h aqui com este h, ficando no final apenas com limite, quando h tende a zero, de x mais h elevado a n menos 1, mais x mais h elevado a n menos 2 vezes x, mais reticências, até x mais h vezes x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. Perceba que nós temos uma soma com n parcelas, ou seja, se você contar a quantidade de parcelas que a gente vai ter aqui, nós vamos ter n parcelas. Além disso, cada parcela dessa, quando h vai para zero, ela vai ser igual a x elevado a n menos 1. Portanto, esse limite aqui vai ser igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Sendo assim, f' de x é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Vejamos um exemplo. Se f de x igual a x elevado a 5, então f' de x vai ser igual a 5 que multiplica x à quarta. Vejamos agora a derivada de raízes. Seja f de x igual a raiz enésima de x, sendo n natural não nulo, com x maior que 0 caso n seja par, e x diferente de 0 caso n seja ímpar, diferente de 1. Então, precisamos calcular f' de x igual a limite, quando h tende a 0, de raiz enésima de x mais h, menos raiz enésima de x sobre h. Fazendo as substituições, u igual a raiz enésima de x mais h e v igual a raiz enésima de x, o limite acima é equivalente a f' de x igual a limite, quando u tende a v, de u menos v sobre u elevado a n menos v elevado a n. Para montar esse limite, basta perceber que, se h tende a 0, u vai tender a v. Além disso, substituímos aqui os valores no numerador. Por fim, se você isola h nesta relação u igual a raiz enésima de x mais h, nós vamos ficar com u elevado a n menos x, e como v elevado a n é igual a x, por isso que nós temos esse denominador aqui dessa forma. Aplicando agora o mesmo produto notável descrito anteriormente, nós vamos obter no final f' de x igual a 1 sobre n que multiplica v elevado a n menos 1. Fica como exercício para você desenvolver esse limite. Portanto, f' de x vai ser igual a 1 sobre n que multiplica raiz enésima de x elevado a n menos 1. Vejamos um exemplo. Se f de x é igual a raiz cúbica de x,
Então, f' de x vai ser igual a 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Note que escrevendo f de x igual a raiz enésima de x como sendo f de x igual a x elevado a 1 sobre n, olhando essa derivada como se fosse uma derivada de um monômio de um x elevado a uma potência, então se aplicarmos as regras vistas anteriormente, esse 1 sobre n que está no expoente desce multiplicando e ele vai ser decrescido de 1 a unidade. Ou seja, vamos ficar com f' de x igual a 1 sobre n que multiplica x elevado a 1 sobre n menos 1. Rearrumando essa expressão, nós vamos ficar com 1 sobre n que multiplica x elevado a n menos 1 sobre n. E aqui, aplicando propriedades de potenciação, nós vamos ficar com 1 sobre n que multiplica raiz enésima de x elevado a n menos 1. Ou seja, isso ilustra para a gente que, se temos um monômio do tipo x elevado a p, sendo esse p um número natural não nulo, ou sendo esse p a fração 1 sobre n, n natural não nulo, qualquer uma dessas duas situações, nós vamos poder usar esta regra para derivar a função. Vejamos a derivada de funções exponenciais. Seja a função f de x igual a elevado a x, com a um número real não nulo, positivo, e sem ser o número 1. Então, queremos calcular f' de x igual a limite quando h tende a zero de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Aplicando propriedade de potência e verificando que nós temos aqui o termo a elevado a x como fator comum, nós vamos poder reescrever esse limite como limite quando h tende a zero de a elevado a x que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. Como a variável do limite é h, esse termo a elevado a x é uma constante e, portanto, podemos tirar do limite, ficando com a elevado a x vezes esse limite aqui. Fica como exercício verificar que limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h é igual a ln de a. Portanto, f' de x vai ser igual a elevado a x ln de a. Vejamos dois exemplos. Se f de x é igual a 2 elevado a x, então f' de x vai ser igual a 2 elevado a x ln de 2. E se f de x igual a e elevado a x, então f' de x vai ser simplesmente e elevado a x novamente. Por quê? Porque lembre-se que a derivada seria a elevado a x ln de a. Como no caso a é o número neperiano e, e nós sabemos que ln de e é 1, portanto ficamos apenas com f' de x igual a e elevado a x. Vejamos agora a derivada de logaritmos, seja a função f de x igual a log de x na base a, com a um número real não nulo, positivo, e sem ser o número 1. Queremos calcular f' de x igual a limite quando h tende a zero de log de x mais h na base a menos log de x na base a sobre h. Aplicando propriedades de logaritmo, a subtração entre logaritmos é equivalente ao logaritmo da divisão entre os logaritmandos, ou seja, vai ficar apenas com logaritmo de x mais h sobre x na base a. Acontece que x mais h sobre x vai ficar apenas 1 mais h sobre x. Ou seja, no final das contas, nós vamos ficar com limite quando h tende a zero de log de 1 mais h sobre x na base a, isso tudo sobre h. Aqui podemos enxergar que temos 1 sobre h multiplicando o logaritmo na base a. Aplicando as propriedades de logaritmo, esse 1 sobre h pode, entre aspas, subir elevando o logaritmando. Ou seja, ficaríamos com 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Como o logaritmo é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio, no final podemos reescrever esse limite como sendo logaritmo na base a de limite quando h tende a zero de 1 mais h sobre x, isso tudo elevado a 1 sobre h. Fica como exercício verificar que limite quando h tende a zero de 1 mais h sobre x, isso tudo elevado a 1 sobre h, é igual a e elevado a 1 sobre x. Então, nós vamos ficar com f' de x igual a logaritmo na base a de e elevado a 1 sobre x, aplicando propriedades de logaritmos, isso é, 1 sobre x que multiplica log de e na base a. Aplicando a propriedade de mudança de base dos logaritmos, nós podemos reescrever essa expressão como 1 sobre x, ln de e sobre ln de a, e como ln de e é 1, no final nós vamos ficar com 1 sobre x que multiplica ln de a. Portanto, f' de x é igual a 1 sobre x ln de a. Vejamos dois exemplos. Se f de x é igual a log de x na base 2, então f' de x vai ser igual a 1 sobre x que multiplica ln de 2. E se f de x for igual a ln de x, então f' de x vai ser igual a 1 sobre x. Isso porque, lembre-se que o logaritmo natural é o logaritmo na base e, e, como sabemos, ln de e é 1, então quando aplicarmos a expressão da derivada que vimos anteriormente, apareceria aqui no denominador ln de e, que é 1. Por isso que ficamos no final com f' de x igual a 1 sobre x. Vejamos agora a derivada da função seno, seja a função f de x igual a seno de x. Queremos calcular f' de x igual a limite quando h tende a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Aplicando aqui a identidade trigonométrica para o seno da soma,
nós vamos obter seno de x que multiplica cosseno de h, mais seno de h que multiplica cosseno de x, menos seno de x, isso tudo sobre h. Colocando em evidência o fator seno de x, nós vamos ficar com limite quando h tende a zero de seno de x que multiplica cosseno de h menos 1, mais seno de h que multiplica cosseno de x, isso tudo sobre h. Separando esse limite e notando que a variável dele é h, nós temos que o termo seno de x e cosseno de x são constantes. Por isso, nós vamos poder reescrever esse limite como sendo seno de x que multiplica limite quando h tende a zero de cosseno de h menos 1 sobre h, mais cosseno de x que multiplica limite quando h tende a zero de seno de h sobre h. Na aula sobre limites trigonométricos, nós vimos que este limite aqui é igual a zero e que este limite aqui é o limite fundamental, que é igual a 1. Ou seja, nós vamos ficar no final com 0 que multiplica seno de x, mais 1 que multiplica cosseno de x. Por fim, nós temos apenas cosseno de x. Portanto, f' de x igual a cosseno de x. Vejamos agora a derivada da função cosseno. Seja a função f de x igual a cosseno de x. Queremos calcular f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de cosseno de x mais h, menos cosseno de x sobre h. Lembrando-se da identidade trigonométrica, cosseno de x mais h é igual a cosseno de x que multiplica cosseno de h, menos seno de x que multiplica seno de h, você vai conseguir calcular esse limite, que vai ficar como exercício, e vai obter no final que f' de x é igual a menos seno de x. Vejamos agora uma tabela que resume as derivadas que nós encontramos nesta aula. Então, tivemos que, se nós temos uma função constante, a derivada é zero. Se nós temos uma função do tipo x elevado a n, onde n é um número natural não nulo, então a sua derivada vai ser n que multiplica x elevado a n menos 1. Se nós temos uma função do tipo raiz enésima de x, com n um número natural não nulo, então a derivada será 1 sobre n, que multiplica raiz enésima de x elevado a n menos 1. Lembrando que se n for par, x deve ser maior do que zero. Se n ímpar diferente de 1, x deve ser diferente de zero. Se nós tivermos uma função do tipo a elevado a x, com a um número positivo, diferente de zero diferente de 1, teremos que a derivada será a elevado a x, ln de a. Se nós tivermos uma função do tipo log de x na base a, com a um número real positivo, diferente de 0, diferente de 1, nós teremos que a derivada será 1 sobre x que multiplica ln de a. Se nós tivermos a função seno de x, a derivada vai ser cosseno de x. E se nós tivermos a função cosseno de x, a derivada vai ser menos seno de x. Tome cuidado, é muito comum quando começamos a estudar derivadas, trocar o sinal das derivadas entre as funções seno e cosseno. Esta aula termina aqui. Espero você no próximo vídeo.